Você já sabe que toda quarta-feira o meu convidado especial aqui no BDL é o Dr. Maurício Vitor, que é especialista em direito do consumidor e vai conversar com a gente hoje sobre uma situação muito incômoda. Ligação, telemarketing, aquela ligação que a gente recebe até com certa frequência. Doutor, muita gente reclama, eu já fui vítima dessas ligações, aliás, sou até hoje, infelizmente. Qual o direito que o consumidor tem para evitar esses aborrecimentos relacionados a essas insistentes ligações que são recebidas por empresas de telemarketing? Muito bom dia. Bom dia, Pierre. Bom dia aos nossos telespectadores, né? Realmente hoje, muito comum e muito chato, né, Pierre? Essa questão das ligações, sejam elas para cobranças que ocorrem, né? Sejam para oferta de produtos ou serviços e apresentação. No entanto, com o desenvolvimento dos serviços de telemarketing, isso passou a ser muito corriqueiro e, às vezes, não raro, incômodo ao nosso consumidor. Por quê? Porque a ligação ocorre a qualquer hora, não respeita hora de dormir, hora de acordar, fim de semana, né? Feriado, enfim, tem ocorrido assim de maneira muito intensa. No entanto, claro, como você pergunta, há direitos a serem respeitados ao consumidor. Na questão das ligações de cobrança, por exemplo, o consumidor não pode ser exposto a vexame, ao ridículo, ao assédio. Não é incomum em ligações desse gênero, até ameaças, e tudo isso é proibido, né? O consumidor tem disposição legal no próprio Código de Defesa do Consumidor que impede que isso ocorra. Nos casos das ligações de marketing, o Código de Defesa do Consumidor, pela época em que foi construído e promulgado, não tem disposição específica, embora as genéricas sirvam também para protegê-lo. Mas ao longo do tempo, em função deste incômodo, muita legislação foi sendo criada, não só através de lei propriamente dita, como decretos e regulamentos, para que o consumidor tenha menores dissabores. Não é incomum também dissabor quando você precisa acessar um serviço, né? Também é outro problema. Então, tudo isso já veio a ser regulado e cria direitos ao consumidor. Você citou, doutor, sobre questão de horário e dia da semana. Tem uma... É muito claro o direito do consumidor nesse quesito, por exemplo, a telemarketing não pode ligar 11 horas da noite, ou naquele feriado às 3 da tarde em que o consumidor está em casa descansando, também não pode ser incomodado com esse tipo de ligação. Tem isso no direito do consumidor? Certamente o consumidor é protegido disso, mas para ele exercer o seu direito, é preciso alguns cuidados, né? A gente aconselha, Pierre, hoje os telefones celulares especialmente, os fixos que estão até caindo em desuso, né, não possuem, mas para os celulares você dispõe de aplicativos. Nos fixos você dispõe de gravadores propriamente, né, para você gravar essas ligações, registrando dia, hora, né, e se possível até o teor da ligação. Se não for possível pelo aplicativo, pela gravação, você faz a anotação em bloquinhos, porque você anotando hora, duração e dia, essas ligações ficam gravadas nos sistemas de telefonia e é possível resgatá-las em caso de você reivindicar o seu direito através de uma ação judicial. Então, não pode, né, fora do horário comercial e fins de semana e feriados, essas ligações não podem ocorrer e se o consumidor se sentir de fato incomodado e constrangido por isso, ele deve tomar aquelas providências que a gente já mencionou aqui. Existem os PROCONs e existe o juizado especial em que o consumidor pode ir esponte própria, né, sozinho lá, formular sua queixa, sua reclamação, como com assessoria de um profissional da área. O consumidor pode ser indenizado por essas insistentes ligações? Tem se tornado, inclusive, postas em juízo essas condições, essa situação, comum condenação de empresas que assim agem. Claro, como a gente mencionou antes, com o devido registro, com a devida documentação e com a prova de que aquilo constrangeu o consumidor ou pôs ele em situação vexatória. Por exemplo, você está no seu serviço
e tem que atender às condições do teu trabalho e aquela ligação não para. Então, ela está te tirando a condição de trabalho. Você está em casa, no seu repouso, do mesmo modo, comprovando que aquilo te tirou uma condição normal de vida, é passível de indenização. E essa indenização tem uma média aí que a gente tem visto que os juizados e os juízes têm condenado, mas existem casos em que o incômodo é tão forte que a indenização é até bem razoável. A gente pode falar aí de valores de 2 a 5 mil reais em função de incômodos comprovados, constrangimentos comprovados através desse tipo de serviço. Doutor, o senhor sempre fala que é preciso documentar tudo, até mesmo se a pessoa quiser ingressar na justiça para receber alguma possível indenização por ter sido vítima de insistentes ligações, de telefonemas que causaram transtornos a essa pessoa, ela precisa documentar direitinho todas as ligações, se possível anotar o protocolo, ter tudo isso para poder entrar na justiça e conseguir comprovar judicialmente que foi vítima de transtorno por receber insistentes ligações, né? Exatamente. Em que pese que o direito consumidor tem a preponderância da boa-fé do consumidor e considerando a sua hipossuficiência, qualquer situação bem documentada tem muito mais chance de sucesso no meio judicial. Então, para este caso de ligações, seja de cobrança ou seja de telemarketing, como mencionamos, faça, se não puder usar o aplicativo ou o gravador em linhas fixas, faça anotação em blocos, faça a reclamação. Hoje, a Anatel propicia, inclusive, um site que deve estar aí já disponível para o nosso telespectador, em que o consumidor pode ir lá se cadastrar e quando começar a receber as ligações, ele já faz o registro do número, através do site do seu cadastro. E no caso do Procon, também tem o site do Procon Paraná e tem um 0800 em que ele pode fazer o registro. Também é uma forma de documentar, Pierre, e o consumidor, a partir destes registros e havendo a insistência, aí deve sim procurar pela via judicial, não só para cessar isso, como para o caso de indenização, quando isso se tornou tão incômodo que ele causou não um mero aborrecimento, mas um transtorno em sua vida. O site que o Dr. Maurício Vitor acabou de citar é o nãomeperturbe.com.br, então é muito importante que você acesse o site e cadastre lá o seu telefone. Agora, doutor, a gente está falando aqui muito das ligações que recebemos referentes ao oferecimento de serviços, né? Mas a gente, digamos que, porventura, entrou num cheque especial, ou melhor, deixou de pagar aquela fatura, aquela conta. Nesse caso, a empresa tem o direito de ficar ligando para poder cobrar? Ela tem um limite de ligações que ela pode fazer por dia, por semana, por mês para cobrar, para reclamar o pagamento da minha dívida? Veja, é importante que o consumidor esteja recebendo o contato quando tem algum problema a ser sanado, né? Mas esse contato tem os limites da razoabilidade. Então, eu recebi uma ligação hoje de um débito que eu tenho para com o banco, por exemplo. E falei, olha, eu não tenho como pagar hoje, me liguem na segunda-feira ou na segunda-feira que vem eu estarei na agência bancária para resolver isso. E eu recebo uma ligação na quinta, na sexta e no sábado, isso já se tornou fora do razoável, né? Insistindo a cobrança neste estilo, né? Aquela que perturba, que não quer necessariamente cobrar, ela quer tirar a paz do consumidor. Ela está totalmente irregular e também passível de ação judicial. Se a cobrança for devida, inclusive, porque se for indevida, aí o tratamento já é outro. Portanto, se você tem sido vítima de constantes ligações, inclusive sem dever nada, e aqui eu vou trazer um exemplo, eu moro no Paraná há 10 anos, desde que eu cheguei aqui eu adquiri uma linha telefônica, tenho esse mesmo número há muito tempo, mas desde 2010 eu recebo ligações por atrás de um tal de Chilton, que eu nunca ouvi falar, provavelmente a pessoa que tinha o número anteriormente. Então, se você, assim como eu, é vítima de constantes ligações, acaba sofrendo inconveniência com o telemarketing, documente tudo, entre na justiça, porque você ainda pode receber uma boa quantia. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Litoral.
Toda quarta-feira você é muito bem-vindo. Se quiser aparecer também outro dia da semana, a casa é sua e eu aguardo então na próxima quarta-feira para falar mais sobre direito do consumidor. Agradeço, Pierre. É sempre um prazer podermos ter esta conversa aqui, né? E poder levar o consumidor aí um pouco do seu direito. Tem os seus deveres também, né? Mas o direito vem sendo muito violado e ele precisa ter o respaldo para poder se proteger. Um abraço até quarta-feira. Se você gosta do quadro Direito do Consumidor, faz o seguinte então, vai agora no Facebook do Bom Dia Litoral, do Voz do Litoral, Litoral Gente, ou manda um WhatsApp no 3038 8054 e dê a sua sugestão do que a gente pode debater, do que a gente deve conversar aqui, discutir com o Dr. Maurício Vitor. Faça a sua voz ser ouvida, dê a sua sugestão e a gente certamente vai ter um papo muito produtivo com o Dr. Maurício Vitor. Um abraço, doutor, até a próxima oportunidade.